Dia do Dentista, uma data para ser extremamente comemorada, um dia que eu gosto muito, porque é o dia da minha profissão, a profissão que eu escolhi e que eu realmente pretendo e tento executá-la da melhor forma possível sempre. Então, em homenagem a este dia, que para mim é um dos mais importantes do ano, estamos aqui por uma live especial, live do Dia do Dentista. Primeiro, você já deu parabéns para o seu dentista hoje? Se não deu ainda há tempo, porque a gente ainda tem algumas horinhas por dia terminar, então aproveite e dê parabéns ao seu dentista, que a gente gosta de receber parabéns e presente. Boa noite, Dino Gueno. Obrigado. Aliás, Dino Gueno, essa pessoa que está aí, me deu parabéns hoje. Obrigado. E me deu presente. Então, obrigado. Boa noite. É mais sempre um prazer estar aqui. A gente tem uma live hoje para comemorar este dia. Mas é uma live também para todos vocês, que vocês saibam o quanto podem perguntar, interferir, se não concordar com alguma coisa que eu vou falar, tem total liberdade para fazer isso. Então é um prazer estar aqui e vamos falar hoje de cárie. Por que eu escolhi um tema como esse? Porque muito tempo a odontologia tenta fugir, recentemente, na verdade, uns anos para cá, a odontologia tenta fugir de cárie, né? Não falar de cárie porque a gente é associado à profissão como um todo diretamente a isso, e eu sinto que muita gente meio que tentou se desvencilhar e se separar dela. Mas a cárie é o dia a dia odontológico. A odontologia avançou muito, muito. A gente tem várias áreas hoje em dia, tem harmonização facial, tem um monte de coisa. A dentística, que é a minha área, avançou demais, tem muitos procedimentos estéticos, procedimentos onde a gente desgasta muito pouco, ou quase não desgasta o dente, ou não desgasta nada do dente para conseguir resolver, mas a cárie ainda está lá. E acho que é extremamente importante que a gente entenda e saiba como ela faz, como ela atua, para que a gente possa realmente trabalhar da melhor forma possível, fazer preparos mais conservadores e que a gente realmente consiga dar saúde para os nossos pacientes. Então, entender da cárie é a base para o dentista. Odontologia não é só cárie, a gente é muito mais do que isso. A gente tem odontologia hospitalar, harmonização, a dentística evoluiu demais, e fora as outras muitas áreas que tem aí, mas dentista também tem que saber de cárie, a gente tem que saber, a gente tem que entender. E eu sinto, pelo que eu vejo, que eu adoro ver Instagram fazendo restauração de dente, eu adoro ver isso. E parece que a gente tem esquecido um pouquinho sobre como a cárie realmente atua. Por isso a gente está aqui hoje para discutir sobre isso, para falar, para conversar. Obrigado, Edvan. Cárie, o que nós precisamos saber? O que precisamos saber realmente a respeito da cárie? O que é que a gente precisa entender desta criaturinha que magia e permeia o universo de muita gente, né? Então, a primeira questão é: o que é o bichinho da cárie? Você, dentista, saberia explicar? Se um paciente perguntasse: o que é cárie? Eu acho que muita gente, pelo que eu percebo hoje em dia, ainda fica com isso na cabeça. O que é uma cárie? Meu Deus. Aí vai ficar se enrolando, dizer que é um buraco, não sei o que é uma cavidade. Cárie, minha gente, se a gente puder falar para o nosso paciente de forma mais tranquila, são bactérias, uma placa bacteriana, e elas se alimentam ou digerem os açúcares, principalmente o sacarose, digerem esse açúcar e formam ácidos que desmineralizam a estrutura dental. Então, basicamente, o que é cárie? Bactérias que produzem ácido que desmineralizam a estrutura dental. E isso faz com que formem-se cavidades, faz com que ela fique manchada, o dente fique manchado e dá todos aqueles problemas que a gente já sabe. Então, primeiro, saber o que é cárie, eu acho que é a base para que a gente consiga explicar aos nossos pacientes, certo? O que é. E também para a gente saber como é que ela se comporta, para a gente saber como devemos agir nas situações adversas de cavidades. Que nas cavidades a gente tem cavidades de todas as profundidades. E entender como a cárie se comporta é extremamente importante nessas cavidades. Todo mundo sabe, ou todo mundo deveria saber, que a cárie, dentista, estudante, claro, que a cárie ela é de origem multifatorial. Ela depende de vários fatores para que ela ocorra. O básico, só existe cárie quando tem bactéria.
principalmente um danadinho chamado Streptococcus mutans, né? Tem outras bactérias, mas a principal delas é o Streptococcus mutans. Então, existiu o Streptococcus mutans, é condição sine qua non para se ter cárie. Mas só existir ele na boca não quer dizer que você vai ter cárie, porque todo mundo tem ele ali na boca, né? Então, na verdade, é multifatorial que depende da higiene do paciente. A bactéria está lá, tá, ok. Mas se o paciente tiver uma higiene boa e uma alimentação também boa, entre tanto a saliva do paciente tiver um pH também bem adequado, que consiga competir ou neutralizar com esses ácidos que as bactérias produzem, isso vai ajudar muito o paciente a desenvolver menos ou mais cáries, certo? Então, cárie é uma doença de origem multifatorial, uma doença crônica de origem multifatorial. Depende de bactérias, tem que ter bactérias. Mas se você tiver uma higiene adequada, uma alimentação adequada, com poucos açúcares na alimentação e também a saliva sua lhe ajudar, normalmente são esses fatores principalmente associados a ter ou não a desenvolver ou não desenvolver cárie, certo? Então, doença multifatorial neste sentido. E a gente descobre, na verdade, a gente sabe disso há muito tempo, que a bactéria é o base para se ter cárie, porque tem uns estudos que eles compararam assim, ratos que tinham bactérias e não tinham alimentação rica em alimentos açucarados, e ratos que também tinham as bactérias e tinham acesso ao alimento açucarado. Então, quem teve acesso os ratos que tiveram acesso à alimentação com muitos açúcares desenvolveram cárie, e os que não tiveram não desenvolveram. Então, a gente sabe que por isso nossa cáriezinha amada não, nossa cárie lá, ela é uma doença multifatorial. Como é que a gente identifica cárie? Quais são os tipos de cárie que a gente tem? De forma geral, a gente tem cárie, lesões cariosas, cavitadas e as não cavitadas, inativas ou ativas. Então, de forma geral, nossas cáries podem ser não cavitadas, ok? Como é uma lesão de cariosa não cavitada? É uma mancha branca, que é limitada ao esmalte, certo? Lembra que eu falei agora que, de forma geral, cárie são bactérias que produzem um ácido que desmineraliza a estrutura dental? Então, essa desmineralização, o que ela vai causar inicialmente é um manchamento do esmalte. Vai fazer com que ele fique branco. Então, isso é uma cárie inicial, em estado inicial, mas ela ainda não formou uma cavidade. Então, é uma lesão não cavitada. Então, são manchas brancas. Então, normalmente, você vê muito isso em pacientes que usam o aparelho, fazem ortodontia embaixo do bracket, que é uma área de difícil higienização. Então, nessa região aí embaixo do bracket, que é de difícil higienização, normalmente ficam as manchas brancas quando você remove o bracket depois de terminar a ortodontia. Então, essas manchinhas brancas são cáries em estado inicial. Então, o paciente tem que ficar ciente disso. Quando vê uma manchinha branca, desde que não seja uma hipoplasia ou alguma malformação do esmalte, que também pode acontecer, essas manchinhas brancas são cáries em estado inicial, cáries limitadas ao esmalte. Então, a gente tem que ficar muito ligadinho nessas cáries aí, que elas, a princípio, não estão cavitadas, mas elas podem evoluir para uma cárie cavitada. Cárie cavitada, qualquer pessoa no mundo consegue enxergar que é uma cavitada, né? Qualquer pessoa no mundo consegue enxergar. Já na cavitada, não. Precisa ter uma observação um pouquinho melhor. Por isso, normalmente, quando a gente vai fazer uma avaliação clínica do paciente, tem que estar secando lá com a seringa tríplice o tempo todo. Tem que estar secando com vontade, para conseguir avaliar da melhor forma possível. Porque quando o dentinho está molhado e tem uma cárie em estado inicial, que é aquela mancha branca, a saliva que está molhando ali a superfície do dente, ela faz com que essa mancha branca não fique tão perceptível. Então, é extremamente importante que a gente seque muito bem a superfície dos dentes quando estamos fazendo uma avaliação clínica. Então, já fica a primeira dica aí. Por favor, secar muito bem a estrutura dos dentes quando vai fazer uma avaliação clínica. Okay? E eu sempre falo para os meus pacientes, cárie em estado inicial. Se você conseguir controlar ela com escovação, com higiene adequada, com visitas regulares ao dentista, aquela cárie que está ali, aquela mancha branca, nunca vai evoluir. Nunca vai evoluir para uma lesão cavitada, nunca vai evoluir. Mas também ela normalmente não vai voltar a ser o que era. Ou
falarei já já que ela pode até voltar a deixar de ter essa mancha branca, mas é muito raro de acontecer. De forma natural, basicamente não vai acontecer. Ele não vai voltar a ter mais a coloração normal, brilhante. Mas a gente tem um material que pode ser utilizado para que essas manchas brancas em estado inicial voltem à coloração normal que o dente tem que ter. Vou falar dele já já, certo? E as cavitadas, como eu falei, qualquer pessoa no mundo consegue enxergar que tem uma cárie cavitada ali, né? Tem um buraquinho, tem uma panela, tem, sei lá, tem alguma coisa ali que a gente consegue ver que é uma cárie, né? E como é que a gente identifica uma cárie ativa de uma cárie inativa? Se for com a lesão branca inicial, ela pode, quando a gente seca, a gente pode ver branca opaca ou pode ver branca brilhante. Acho que isso todo mundo lembra, né? Branca opaca significa que ela está em atividade. Então, se você seca o paciente, vai lá, faz uma avaliação clínica dele, secando bem direitinho com a seringa tríplice e vê que tem uma mancha branca opaca, ela está ativa, está lá trabalhando. As cáries estão lá na maior produção do mundo tentando cavitar aquele dente. Então, deixa o paciente bem assustado não, ciente da sua situação, que aquela cárie ali pode evoluir para uma cavidade e vai ser pior para ele, né? Então, vamos deixar o paciente ciente disso, certo? E quando ela está inativa, ela parece branca, brilhante. Fica uma mancha branca, brilhante, que não vai evoluir para uma cavidade, desde que o paciente tenha uma orientação de higiene adequada, desde que ele mantenha uma higiene adequada a partir de aí, para aquela cárie ali não progredir, ok? Então é assim que a gente identifica uma mancha branca, que é uma cárie em estado inicial, que está limitada ao esmalte, quando ela está ativa ou quando ela está inativa. Já quando a cárie é cavitada, a gente também pode determinar, com base na coloração e consistência, se essa cárie está inativa ou não, certo? Quando ela está ativa, uma cárie cavitada ativa, ela costuma ser mais clara, tem uma coloração mais clara e é um tecido mais amolecido. Então, com um tecido mais amolecido e coloração mais clara, normalmente essa cárie está em atividade intensa. Quanto mais amolecida a cárie fica, quanto mais branca tiver, quanto mais clara, branca não, quanto mais clara tiver e quanto mais amolecida, significa que a atividade está bem maior, ok? Já numa cárie ou numa cavidade de cárie inativa, ela tende a ficar mais escura e o tecido fica um pouco mais duro, mais endurecido, ou tem uma consistência coriácea, como se fosse de couro, ou como se fosse queijo, sei lá, você já viu aquele queijo grana padano? Quando você vai tirar, mais ou menos sair naquela consistência ali. Não pense na cárie quando for comer o queijo, mas é mais ou menos nessa consistência ali que ela fica. Vai ficando mais durinha, enquanto menos atividade cariosa está. Como é que a gente sabe? Por que acontece isso? Lembra que a gente falou que cárie é multifatorial a origem dela? Então, tem bactéria que está causando cárie, principalmente Streptococcus mutans. Mas vai lá, vamos ver como é que está a higiene desse paciente e como está a alimentação dele. Paciente que tem lá os Streptococcus mutans fazendo uma festa, tem uma higiene péssima e ainda come açúcar para danado e tem um pH salivar que não é tão alcalino assim, então para ele ali a bactéria, para ela estar feliz da vida, ela vai trabalhar como nunca na vida, vai fazer uma cavidade, aquela cárie vai estar intensa em atividade o tempo todo. Já quem não escova pelo menos uma vez na vida ali, dá uma passadinha, não tem uma dieta tão rica em açúcares, ou tem uma saliva que favorece ele. Tem muito paciente que tem uma sorte com pH salivar que consegue controlar. Então dá uma segurada naquela cárie para ela não progredir tanto. Mas já quem não tem um pH tão bom, tá vendo, Carol? Continua. Quem não tem um pH tão bom, ela vai favorecer que tenha cáries ativas que se desenvolvam muito mais rápido, ok? Então, primeiro vamos identificar isso para saber em relação ao tratamento, como é que a gente vai processar esse tratamento. Então, primeiro, se é uma lesão não cavitada, qual o tratamento da gente? Uma mancha branca, orientar o paciente sobre higienização. Cárie não cavitada, está limitada ao esmalte, a gente não vai meter broca ali para fazer uma restauração de resina, a não ser que isso esteja numa área estética anterior, que o paciente realmente esteja se incomodando com aquilo ali, aí talvez a gente considere a ideia de fazer isso. Mas no dente posterior, paciente que tirou bracte ortodôntico, tá aquelas manchinhas ali perto da gengiva, bem na região cervical, que não aparece de jeito nenhum, não mexa. Oriente o paciente sobre higienização, peça para ter consultas regulares, que ele passe a ter esse hábito regular de visitar a gente,
mas não tem uma intervenção maior não, certo? Não precisa. Aquela manchinha vai voltar a ficar da cor do dente? Não, mas não vai progredir. Se o paciente tiver uma higienização adequada, se você dá uma aplicadinha de flúor ali uma vez na vida, sei lá, 6 meses, ele consegue estabilizar tudo. E aquela mancha branca, que pode estar no estado inicial opaca, mostrando atividade, ela vai passar a ser uma mancha branca brilhante, ok? Como eu falei, essa mancha não vai voltar a ser o que era antes, o dente vai ficar com essa mancha branca. A gente sabia disso até algum tempo atrás, mas hoje a gente já sabe que tem um material chamado infiltrante, que um dos primeiros foi um tal de Icon, que já vende aqui no Brasil, que ele consegue infiltrar, como o próprio nome diz, infiltrar nessas áreas de desmineralização causadas pela cárie no esmalte, nessas manchas brancas, e consegue fazer com que o dente volte a ter a coloração normal. Aquelas manchinhas brancas que estão ali voltem a ter a coloração normal. Então é bem interessante o uso deles. Então numa situação dessa, se o paciente realmente exige, a gente nem precisa fazer uma cavidade e fazer resina, minha gente. Existe infiltrante aí para isso. Porque ele consegue penetrar nessas áreas de desmineralização, infiltrar nelas, a gente polimeriza, que ele também é a base de um material resinoso, e aquela área que estava branca passa a ficar com a coloração normal do dentinho. Ok? Alguém já ouviu falar desse material? Infiltrante. O mais conhecido dele é um tal de Icon da DMC. Se alguém aqui conhece, levanta a mão. Não? Pois passaram a conhecer agora. Icon da DMC. É um material que realmente tem capacidade de fazer isso. Ok? Então, como é feito o diagnóstico de cárie? Como é feito o diagnóstico nosso de cárie? Se tem flúor no infiltrante. Pamela, o flúor, se a gente passar o flúor nesse tipo de cavidade, nesse tipo de lesão cariosa, ele não vai fazer com que ele volte a ficar branca. O que o infiltrante tem é resina fluida que consegue filtrar nessa área de desmineralização e preencher. E faz com que ele volte a ter a cor normal. Eita, é verdade, André, eu falei DMC, é DMG. Obrigado. Icon da DMG. Obrigado. Então, como é feito o diagnóstico de cárie? O diagnóstico de cárie, basicamente, ele é clínico, avaliação clínica, superfície do dente limpa, secando e avaliando com muita iluminação, com odontoscópio, iluminação ali muito boa e secando direitinho. Secando bem a área para avaliar. Se o paciente vier com um dente com muita placa bacteriana, antes de fazer uma avaliação, fazer ao menos uma profilaxia para que a superfície do dente fique limpa e você realmente possa avaliar. Porque quando a superfície do dente está suja, cheia de placa bacteriana, a gente não vai conseguir avaliar direito o que tem embaixo dela, né? A gente não vai conseguir avaliar direito, então a superfície limpa. Então a avaliação de cárie, o diagnóstico de cárie, tem o diagnóstico clínico, que a gente depende de fazer muito bem feito, o diagnóstico radiográfico, lá vou eu bater de novo na tecla da radiografia, a gente tem que fazer diagnóstico radiográfico, que é extremamente importante, que a gente não consegue ver tudo que tem ali entre um dente e outro no espaço interproximal, não tem olho de dentista que consegue ver não, em estado inicial, claro, quando está uma cárie ali do tamanho do mundo, que a gente já vê ali, não consegue nem, talvez não consiga ver a cavidade, mas consegue já ver o acinzentado ali embaixo, qualquer pessoa, qualquer dentista em estado inicial da sua vida consegue saber que ali tem uma cárie, mas cárie em estado inicial no espaço interproximal é difícil de identificar. Então a radiografia ajuda a gente e a radiografia que a gente vai fazer é a interproximal, que é a melhor radiografia que tem para a gente identificar cárie. E é extremamente importante que a gente faça, porque a gente tem cáries, quando a gente faz a radiografia, a gente vai visualizar nas interproximais cáries que estão limitadas só ao esmalte, que são aquelas cáries em estado inicial que a gente falou, que são manchinhas brancas, que a gente não vai ver nessa, a gente não vai ver clinicamente porque não está na proximal, mas na radiografia vai aparecer como uma área radiolúcida
Mas nesse tipo de cavidade, de cárie, a gente não vai colocar broca ou ponta diamantada ali para intervir, né? A gente não vai fazer isso. Quando a cárie está limitada ao esmalte, há a possibilidade dela ser estacionada. Ou usando, primeiro, com orientação de higienização do paciente, e a gente aplicando flúor, ou fazendo algo parecido, ou usando infiltrante, mas enfim, a gente consegue estacionar desde que o paciente se oriente em relação à higienização, né? Então, radiografia ajuda para a gente ver isso. Em restaurações ou em dúvidas em relação ao oclusal também a gente consegue ver se aquela cárie que a gente está vendo ali, aquelas manchinhas nos sulcos oclusais, se aquela manchinha é realmente só uma mancha que está no sulco oclusal ou se ela já invadiu a dentina. Porque se ela invadiu a dentina, aí a gente vai ter que intervir fazendo uma cavidade e uma restauração bem bonita em resina composta. Em amálgama não, né, gente? Em resina composta. Então é extremamente importante isso, que a gente faça essa avaliação radiográfica com radiografia interproximal. Panorâmica nem pensar. Nem a periapical é a melhor indicação que a gente tem para avaliar a cárie, nem a periapical é. Muito menos a panorâmica, né? A melhor radiografia que a gente tem para fazer a avaliação de cárie é a interproximal, que é também, inclusive, a mais fácil que tem de fazer. Então, se você não faz, peça para uma clínica radiológica que faça. Ou se você não tem uma clínica radiológica, numa situação clínica que você tem que dar o diagnóstico na hora, deixe de preguiça e faça, porque uma interproximal é facinho de fazer, ok? E existem também algumas técnicas complementares de avaliação de diagnóstico de cárie, como por exemplo FOT, que são algumas coisas um pouco mais sofisticadas que podem nos ajudar, transiluminação, que podem nos ajudar a diagnosticar a cárie, mas são um pouco mais caras. Normalmente a gente vai na avaliação clínica e radiográfica. Avaliação clínica e avaliação radiográfica com radiografia interproximal. É o que a gente normalmente usa para fazer o diagnóstico de cárie. Obrigado, Edvan. Então, o diagnóstico clínico a gente já falou os aspectos que a gente avalia: mancha branca, cárie não cavitada em estado inicial, que pode ser opaca ou brilhante, dependendo se ela está ativa ou inativa, e o tratamento a gente já falou que ele é conservador. Observação, orientação de higiene, e a gente que passa, mas a gente pode fazer, aplicar um flúor ou até um infiltrante, como a gente falou, se tiver acesso a isso, certo? Já das cavitadas, a gente como é que faz o diagnóstico delas? Primeiro, vamos ver se ela está ativa ou inativa. Cavitada a gente já vê, tem uma cavidade. Então é fácil o diagnóstico, né? Mas a gente precisa saber se ela está ativa ou inativa, que isso vai guiar um pouquinho como é que vai ser feito o tratamento da gente, certo? Então a gente vai na consistência, como eu já falei, e na coloração. Quanto mais mole, mais clara, a atividade dessa cárie está muito maior. Então esse paciente tem que estar em cima dele para ter uma higiene muito mais adequada. Porque se ela está num estágio desse de atividade, é porque o paciente não tem uma higienização muito boa. E a dieta dele também provavelmente não é muito boa. Porque em relação ao pH salivar, ele não tem muito o que fazer, né? Em relação ao pH salivar dele. Mas em relação à orientação e controle na dieta, orientação de higienização e controle da dieta, a gente pode ajudar ele, né? E num caso como esse, de cáries cavitadas, sejam ativas ou inativas, o mais adequado que a gente pode fazer é o tratamento restaurador com resina composta. Tem uma linha conservadora da odontologia que eles falam que cáries cavitadas inativas, que são aquelas pretas, está cavitada, mas é uma cavidade relativamente rasa, certo? E está preta. Você toca ali com a dentina, com a cureta ou com a sonda, está dura. É uma lesão cavitada inativa, mas tem uma cavidade ali, certo? Então tem uma cavidade ali. Então mesmo aquela cárie ali não progredindo, se o paciente tiver uma orientação de higiene, tem uma cavidade ali que favorece o acúmulo de placa bacteriana. Então, num caso como esse, eu sou da linha que eu prefiro que você faça uma intervenção, que você faça restauração nessa cárie. Coloca ali uma resina por cima, mas não deixa aberto não, que corre o risco dela entrar em atividade de novo, certo? Corre o risco dela de novo entrar em atividade e o paciente ter problemas maiores. Eu sou da linha que prefere, num caso como esse, se está cavitada, pode ser ativa ou inativa, crônica ou em estado agudo, mexe, vai intervir. E olha que eu nem sou dos mais invasivos não, viu? Pelo menos não me considero. Mas numa situação de ter cavidade, eu acho melhor mexer. Intervir. Mexer não, intervir. Fazer uma restauração. E outra coisa que me deixa muito aflito
quando eu estou na graduação dando aula, quando eu dou aula no terceiro período da graduação, da faculdade, e depois eu só encontro os alunos no sexto período. Então, nessa fase, eles passaram por estágio, passaram por outras clínicas, sim, Edvan, crônicas, pode ser inativa ou crônica, é sinônimo. Passaram por outras clínicas, enfim. Quando volta para mim, aí olha lá uma manchinha na oclusal do dente, na face oclusal, aquela manchinha preta que quase todo mundo tem, porque naquela região ali é quase que certo, na maioria das pessoas tem uma manchinha, aquelas manchinhas nos sulcos principais. Passa uma sonda ali e diz assim, ai, prendeu a sonda, tem cárie. Isso para mim é quase que dar um tiro no meu coração direto, porque isso no passado foi um dos critérios utilizados para determinar se aquilo ali era cárie ou se era mancha. Era uma coisa do passado. Hoje a gente não faz isso de jeito nenhum. E como estão me falando aqui, isso é chamado também de selamento biológico. O que é que acontece naquela região? Nessa região de sulcos e fissuras é um negocinho chamado área de má coalescência de esmalte. É o esmalte mais fraco e irregular também, certo? Primeiro, se você passar a sonda ali, mesmo sem ter mancha, a sonda vai ficar presa e aquilo ali não é cárie, certo? Não é cárie. Fazer diagnóstico desse jeito não é cárie de jeito nenhum. Não se deve fazer desse jeito, diagnóstico de cárie, certo? Porque se você passar uma sonda mesmo sem mancha, provavelmente ela vai prender, porque ali é a área de má coalescência de esmalte, ele é irregular, a sonda vai prender, certo? Então aquelas manchinhas ali escuras, minha gente, na maioria das vezes só foi um selamento biológico, como já apareceu aqui, a gente não vai precisar intervir. Não é nem que precisa, não se deve. Não é nem questão de, não precisa, não é questão, não vou fazer. É questão que se você fizer, você está fazendo errado. Fiquei nervoso. Se você fizer, você está errando completamente. Mas eu queria que o paciente quer ficar com dente branquinho, sem um selamento biológico. Mas cada vez que você faz uma restauração, nenhuma restauração no mundo é eterna. Até o que a gente conhece de material até agora. Nenhuma delas é eterna. A gente vai precisar trocar. E toda vez que a gente troca uma restauração, a gente aumenta essa cavidadezinha ali. Então você faz uma cavidade que não precisava fazer, e cada vez que o paciente troca, depois de ciclos de 10, 12 anos, sei lá, se você fez direito com isolamento absoluto, seguindo todas as normas de adesão e de aplicação da resina, você fez tudo bonitinho, depois de uns 10, 12 anos, você vai precisar trocar, vai aumentar aquilo ali. E ao longo da vida do paciente, quantas vezes ele vai precisar trocar aquela sua restauração ali que vai aumentando, vai desgastando o dente e vai tirando a resistência do dente. Então, para que fazer isso? Não é questão de opção, é questão de erro, claro, se você mexer nisso. Se o paciente quiser, ele que vá com outro, porque eu não faço não. Porque é errado. A gente tem que ficar bem claro que é errado. Eu já peguei uma vez um paciente que ele estava fazendo um implante e tirou o 36 para fazer o implante e a dentista viu que na mesial do 37 tinha uma manchinha branca na próxima, uma manchinha preta, escura na proximal. Aí eu falei para o paciente, acredito que seja só uma mancha, algo superficial, que a gente provavelmente não vai mexer, mas eu vou tirar uma radiografia para a gente olhar. Quando tirou a radiografia, era algo que estava limitado ao esmalte, estava crônica, não tinha cavidade, não tem indicação nenhuma de intervir, nenhuma. O implantodontista que ia fazer o implante, por não ter conhecimento de cárie, porque não é a área dele mais, né? Ele trabalha com implante, então não julguei mal a pessoa que fez. Porque não sei quantos anos essa pessoa tinha de formada, eu nem sei quem era, na verdade. Mas com base, não sei lá, na época que essa pessoa foi formada, esse dentista foi formado, provavelmente o certo seria fazer isso. Mas na minha, eu sei que não é. Eu tenho certeza que não é certo fazer isso. Mas eu radiografei, expliquei ao paciente, eu senti que ele não confiou muito no que eu disse, mas eu não fiz. Eu expliquei tudo, porque não se deveria fazer, que aquilo ali não ia evoluir, se ele usar fio dental, escovar de forma regular, visitar os dentistas de forma regular, aquilo nunca na vida iria progredir. Eu não fiz, mas eu acho que talvez ele tenha feito. Ele queria fazer porque queria, então o implantodontista dele, ou a implantodontista, não sei quem era, mandou fazer, mas eu não sou obrigado a fazer porque eu sei qual é o certo, né? Então não fiz, e se ele fez com alguém foi muito
triste para ele que ele perdeu estrutura dental em vão. E se foi mal feita, coitado, isso aí já faz tempo, já está precisando trocar. Ok? Cientes desse diagnóstico de cárie, existe alguma dúvida em relação a isso? Como é que a gente faz o diagnóstico, como é que a gente vai proceder, como é que a gente vai orientar o paciente do que aquilo ali é cárie, de que aquilo ali em outros casos não é só um selamento biológico, é só uma mancha que não vai evoluir. Existe alguma dúvida em relação a isso? Se não existe, vamos falar agora praticamente, Edvan. Se não existe alguma dúvida, a gente vai começar a falar agora de cáries e preparação de cavidades. Cárie e preparação de cavidades. A gente já diagnosticou, já viu uma cárie ali, uma lesão cavitada, que precisa fazer uma restauração de resina composta. Por que eu falo que a amálgama não se deve fazer, a amálgama não se faz mais, não se deveria? Não é só porque não é um material estético. Esse nem é indicação quando a gente pensa por que não indica mais amálgama hoje em dia. Aí muita gente fala, porque não é estético, aparece. Isso é o mínimo, na verdade. O amálgama não é indicado, nem é pelo mercúrio também. Muita gente, é o mercúrio. Ou fala da estética, porque ele é um material escurinho, prateado, ou fala que é por causa do mercúrio, mas isso aí é o mínimo. Na verdade, a amálgama a gente não deveria mais indicar e nem deveria fazer mais hoje em dia. Eu ensino na faculdade porque está no currículo, eu tenho que fazer. Mas a amálgama é um material que a gente não deveria mais fazer em paciente nenhum. Por quê? Pelo desgaste de estrutura dental que precisa. Quando a gente vai fazer uma restauração de resina, a gente remove o tecido cariado, não tem formato pré-estabelecido, coloca lá a danada da resina, porque tem um tratamento adesivo prévio que vai colar, unir a resina no dente. Já a amálgama, como ele é um metal, ele não é unido, não é aderido ao dente, então a gente precisa dar um formato à cavidade para que aquele amálgama ali fique preso. Isso acaba desgastando demais a estrutura dental. Isso é o grande malefício do amálgama. Além de tirar a cárie, a gente tem que tirar muita estrutura sadia do dente que acaba enfraquecendo ele, ok? Por isso eu falo mal do bichinho do amálgama, mas não se tem porque hoje em dia a gente ainda fazer amálgama não. Okay? Vamos fazer resina bem feita, aprender a fazer resina bem feita para que a gente consiga que os pacientes tenham longevidade clínica e tenham excelência nas nossas restaurações. Mas enfim, quando a gente vai fazer uma cavidade, a gente já diagnosticou que ali tem cárie e precisa fazer uma cavidade para restaurar o dente. O que é interessante que a gente saiba é o modo de proceder durante esta fase de preparação da cavidade. Então, na fase de preparação da cavidade, a gente tem duas fases. Não que tem cárie, claro. Primeiro é o acesso e o segundo é a remoção do tecido cariado. E quando a gente tem uma cárie, normalmente ainda tem algum esmalte ali cobrindo, né? Normalmente ainda tem algum esmalte cobrindo, a cárie não está toda exposta para a gente. Se ela já estiver essa fase do acesso, a gente pode pular. Mas normalmente tem algum esmalte ainda cobrindo, principalmente se for uma cárie chamada de cárie oculta. A gente só vê um buraquinho pequenininho, ou às vezes mal vê, só vê quando tira uma radiografia, vê que ali embaixo tem uma cárie. Então tem todo esse esmalte ali obliterando o acesso à cárie. Então no caso como esse, vem a fase de acesso, no qual a gente usa pontas diamantadas. O meu celular descarregando, não está não. A gente usa pontas diamantadas esféricas de tamanho compatível ao tamanho da lesão cariosa para remover esse esmalte aí. Então o jeito certo primeiro é acesso, remover esse esmalte que está obliterando o acesso à cárie com pontas diamantadas esféricas de tamanho compatível ao tamanho da lesão. Eu adoro falar isso porque eu fico para morrer quando eu vejo dentista com uma pontinha diamantada pequenininha fazendo um acesso. Gente, pelo amor de Deus, não, né? Se a cavidade é grande, uma ponta diamantada é grande. Se a cavidade é pequena, uma ponta diamantada é pequena. Ok? Então ligue-se nisso. Ponta diamantada esférica de tamanho compatível ao tamanho da lesão. A gente poderia fazer toda a cavidade com a ponta diamantada? Pode. É o ideal? Não. Certo? O ideal é o acesso com a ponta diamantada em alta rotação. Fez o acesso, chegou na cárie, o ideal é que a gente não remova o tecido cariado com esta mesma ponta diamantada esférica.
Por que eu não devo fazer isso? Porque essa ponta diamantada está girando em alta rotação. Ela remove tecido cariado amolecido, remove tecido cariado menos amolecido, remove dentina sadia. Então ela não é a ponta diamantada em alta rotação ou broca em alta rotação também, elas não são específicas. Elas conseguem remover qualquer tecido. Se consegue remover o esmalte, que é o tecido mais duro do corpo humano todo, o esmalte dental é o tecido mais duro que a gente tem. Imagine uma dentina que não é tão dura assim quanto o esmalte, ele consegue remover, certo? O ideal é que depois que a gente acessa e que a gente viu a cárie, a gente use ou instrumento manual, mas isso não é muito legal pra gente, tá ali com a cureta removendo, né? Então isso é muito sofrido. Eu não recomendo que faça no manual, a não ser que vocês trabalhem com pediatria, aí é interessante. Fez o acesso, e talvez não precise nem anestesiar o paciente. Não precisa nem anestesiar a criancinha chorona que vai lhe dar trabalho. Você faz o acesso ali com alta rotação só no esmalte, é superficial, não vai doer, e depois remove a cárie ali na cureta manual. E o menininho vai ficar lá na relativa paz, eu acho, espero para sua sorte, porque eu não atendo criança. Mas deve ser desse jeito. Ou, para quem trabalha com adulto, depois que teve o acesso, troque e passe a usar uma broca de aço em baixa rotação. Por quê? Porque ela é específica para remoção de tecido cariado, ela não consegue remover dentina sadia, muito menos esmalte sadio. Ok? Então a gente acessa com alta rotação, broca ou ponta diamantada em alta rotação. Depois que a cárie está exposta, a gente muda para uma broca de aço em baixa rotação. Isso é o ideal, porque essa broca de aço em baixa rotação, ela só vai conseguir remover tecido doente, tecido cariado, dentina cariada. Ela não vai conseguir remover dentina sadia. Então isso é uma economia muito grande para a estrutura dental. Isso é muito importante para o paciente. Muito, muito, muito importante. Então se vocês puderem fazer desse jeito, seria o ideal. Como eu falei no começo, eu posso fazer tudo com ponta diamantada em alta rotação. Posso. Eu só não vou ter essa especificidade que a broca de aço em baixa rotação tem para remover só tecido cariado. Então isso seria o ideal, a gente trabalharia com muito mais tranquilidade se a gente fizer a partir de agora desse jeito, ok? E eu tenho visto no Instagram, como eu falei a vocês, eu gosto muito de ficar olhando imagem de restauração, de como é que foi feita, tarará. E eu vejo hoje em dia muita gente determinando o momento de parar de remover o tecido cariado utilizando alguns artifícios, como por exemplo evidenciadores. Usando evidenciadores, sei lá, coloca aquela tintinha lá, um evidenciador na cavidade, e se a cavidade ficar pigmentada, porque ainda tem cárie, mete a broca não, mete a alta rotação ali, a ponta esférica diamantada, a ponta diamantada esférica em alta rotação, mete ali para tirar. E isso não é a alternativa mais inteligente. Não é a alternativa mais inteligente, não é a alternativa mais correta também. A gente não deve lançar mão disso. O que a gente pode lançar a mão para determinar o momento de se parar de remover o tecido cariado é a consistência do material, não é a coloração da dentina. Tem gente ainda, por incrível que pareça, se alguém aqui ainda pensa desse jeito, por favor mude, acha que quando a gente está fazendo uma cavidade tem que remover toda a dentina manchada, tudo que está ali, deixar a dentina amarelinha, limpinha para fazer restauração. Não precisa. Aliás, nem que não precisa, não se deve fazer isso. Aquelas dentinas que estão escurecidas ou que está mais amarelada, mais acastanhada, se você passar uma cureta afiada, não é uma cureta velha que já não tem mais fio nenhum, né? Uma cureta afiada, você passar ali e não sair mais nada, pare de fazer a cavidade. Pare de fazer a remoção do tecido. Não se deve fazer isso, você vai desgastar dente para nada, ok? Não faça mais isso, por favor. Passe a cureta, se não sair mais nada, com força, né? Passe a cureta com força, uma cureta afiada. Se não tiver mais saindo tecido nenhum, é hora de parar. Não precisa usar evidenciadores, que esses evidenciadores, se tiver um pouquinho de cárie, alguma coisinha bacterial ali, ainda na cavidade, ele vai evidenciar, vai manchar. Então isso não é um bom preditor de que aquela cavidade tem ou não tem cárie ainda, ok? Fora que a gente vai falar já já que
Em algumas situações a gente pode deixar cárie na cavidade. Um assunto que ainda é polêmico, que eu acho que não deveria ser tão polêmico assim, mas que ainda para algumas pessoas é uma barreira polêmica, mas a gente falará já já, que dependendo da situação clínica, é interessante deixar cárie na cavidade. Mas ficou evidente para vocês por como que a gente para de fazer, que a gente pode deixar aquela dentina preta no fundo da cavidade, a gente deve deixar, a gente não pode tirar. Aquela dentina preta ou acastanhada, se você passou a cureta e não está saindo mais nada, pare, que aquele tecido ali ele é muito mais mineralizado do que uma dentina amarelinha. Então aquilo é ótimo, aquilo é uma barreira para não chegar nada na polpa. Facilita até a nossa proteção pulpar e o risco de causar algum mal à polpa. Então nunca tire esse tecido. Esse negócio de deixar a cavidade toda amarelinha, com a dentina amarelinha, não se deve fazer. Isso é um erro enorme. Não é nenhuma opção, é um erro, mais uma vez, que a gente pode fazer. Ok? Então, clinicamente, quando a gente vê uma cárie, uma lesão cavitada e vê uma cárie, ela pode ser dividida em duas zonas. Eu acho que eu já falei disso alguma vez, que é a zona infectada e a zona contaminada. A zona infectada é a zona superficial, mais externa, que é extremamente amolecida. E esse tipo de cárie a gente remove facilmente, inclusive ela é chamada de uma zona insensível à instrumentação. Ela não dói. Se você passar ali uma cureta, essa zona amolecida ela sai. Parece um creminho ali, um mousse de cárie. Ela sai facilmente com a cureta manual e ela não dói de jeito nenhum, ela é insensível. Fica aí a dica para o odontopediatria. Ela sai facilmente, certo? Então essa zona infectada está cheia de bactérias. Toda a estrutura da dentina foi perdida, aquela estrutura tubular, tudo isso foi perdido, todo o tecido foi digerido, foi desmineralizado pelos ácidos produzidos pelas bactérias. Tudo aquilo ali foi perdido, toda a estrutura foi perdida e nunca, em nenhuma hipótese, ela pode permanecer na cavidade, certo? Já embaixo dessa zona infectada tem a zona contaminada, ou zona de cárie contaminada, de dentina contaminada, que também está cheia de bactérias, cheia, estufada. Os túbulos dentinários estão cheios de bactérias, mas a estrutura da dentina não foi perdida, ela ainda tem uma estrutura tubular. Os túbulos estão lá, cheios de bactérias, mas estão lá. A estrutura não foi perdida. Como é que a gente identifica? Pela consistência. A infectada é bem amolecida, é um mousse de cárie, e a que está embaixo dela não, ela já é mais resistente, ela já sai em lascas, quando a gente passa a cureta ali, ela já sai em lascas, em pedaço, como aquele queijinho que a gente falou, já sai em lascas, tem uma consistência coriácea de couro, quando você toca ela, então ela tem um aspecto de couro. Então esse tipo de zona ou de cárie, dependendo da situação clínica, a gente pode deixar ela e restaurar o dente de boinha. Em quais situações clínicas a gente pode fazer isso? Pausa para pensar. Digamos que a gente tem uma cavidade bem profunda, a gente tirou radiografia, viu que aquela cavidade é bem profunda mesmo. Onde se eu for tirar toda a cárie que está ali, eu vou chegar na polpa e vou expor a polpa do paciente. Imagine se isso for um paciente mais velho, que tem mais de 30 anos. A gente sabe que paciente depois de sair, boa noite, que paciente depois dos 20, se você tiver exposição da polpa, o paciente vai ter que fazer um canalzinho, vai ter que fazer um tratamento endodôntico. Então, para evitar que isso aconteça, se você viu na radiografia que a cárie já era grande, bem perto da polpa, mas o paciente não relatava dor espontânea, não relatava que aquele dente dói sozinho do nada. Relatava talvez que dói quando ele toma água gelada, mas então a cavidade ali a gente espera que vai doer mesmo, né? Então relatou que só doía de forma provocada, tomando sorvete, água gelada, não sei, algo do tipo. Não relatou dor espontânea. Você fez teste de sensibilidade e a resposta foi igual a um dente normal ou muito próxima da dor de um dente normal. Então é melhor que a gente não remova essa cárie, essa zona contaminada, deixe ela ali e restaure o dente do paciente. Porque numa situação como essa, a gente sabe que a zona contaminada pode ficar ali. Tem cárie? Tem.
Mas quando a gente fecha e sela a restauração de forma adequada, não tem mais como essas bactérias que estão ali ter acesso a açúcar, a alimento para elas se desenvolver. Então elas vão morrer por inanição, aquelas miserentas. Vai tudo morrer ali dentro, certo? Então, numa situação como essa, onde há risco de exposição pulpar, é melhor que você deixe a dentina contaminada no fundo da cavidade. Não estou dizendo que a gente não vai tirar das margens não, viu? Tudo que é longe da polpa, a gente tira. Está nas paredes laterais, vai tirar tudo ali. Só naquela região ali, que é bem perto da polpa, onde há risco de exposição pulpar, é que a gente não tira. Certo? O que é que vai acontecer com essa cárie que está ali? Nada. As bactérias vão morrer, aquele tecido vai ficar estabilizado ali por um bom tempo. Tem autor que fala que pode acontecer até um grande milagre com esse tecido aí, que a gente deixou ele remineralizar. Mas isso é extremamente raro de acontecer, é bem raro de acontecer essa remineralização, certo? Mas que vai estacionar, se você faz uma restauração bem adequada, isso vai. E o paciente não vai ter dor depois e você salvou o dente dele. Você salvou o paciente de fazer um tratamento endodôntico. Desculpe, endodontistas, mas você salvou o dente dele, certo? Desde que foi bem diagnosticado, era um paciente que não tinha dor espontânea e que você fez o teste de sensibilidade ao frio e a resposta dele foi normal ou muito próxima do normal, certo? Então, no caso como esse, é melhor que a gente deixe a zona contaminada só no lugar que está bem perto de ter uma exposição pulpar. Nas outras áreas longe da polpa, remove tudo, tira tudo isso. Isso é bem interessante, na verdade, também em pediatria. Lá vou eu, não faço a pediatria, mas eu estou sempre fazendo uma ponte para quem atende aqueles anjinhos que fazem um barulho que parece que está tendo um exorcismo dentro da sala. Então, num caso como esse, a gente pode até deixar um pouquinho mais dessa... Vou falar já já. Num caso como esse, de uma criança que está lá esperneando, a gente vai lá, faz o acesso com alta rotação, ele vai espernear pelo barulho da broca. Depois a gente muda para uma curetinha ali afiada, remove a zona contaminada, infectada, desculpa, e restaura o dente do paciente. É um dente de leite da criança, é um dente que não é permanente. E essa cara que está ali embaixo, se você faz uma restauração direitinha, vai estacionar e não vai progredir, ok? Então deixe. No caso como esse, que o menino está ali fazendo um carnaval, que está baixando o santo ou está fazendo um exorcismo, é melhor que você faça isso. Então, pediatras, salve isso aí na memória de vocês. Dentina contaminada pode ficar na cavidade em situações clínicas específicas. Não é a melhor alternativa, mas pode deixar. Não vai fazer mal nenhum para o paciente, tenha certeza disso. Se foi bem diagnosticado previamente, não vai ter mal nenhum. Quando a gente faz esse tipo de deixar a cárie, estão me perguntando se a gente deve fazer algum tipo de forramento. Sim. Se for uma cavidade profunda, ou bastante profunda, a gente deve seguir os mesmos princípios que a gente falou na live passada de proteção pulpar. Então segue a mesma ideia de que fosse uma dentina sadia. Segue o mesmo princípio, certo? Então normalmente coloca ali um ionômero forrador para proteger. Ou um dical, se for bastante profunda, está bem perto da polpa, colocar um dicalzinho, cimento hidróxido de cálcio, e depois ionômero por cima, se não for tão perto assim, ionômero forrador, ok? Mas lembrando, nas laterais de um paciente adulto, tudo que é parede lateral, deixar tudo limpo. Numa criança que está ali esperneando, a gente pode deixar até um pouquinho mais de cárie, certo? E no caso como esse, é interessante que você nem precisa anestesiar a criancinha, porque a zona que você vai tirar, que é a zona infectada, ela não dói. Ela é insensível insensível à instrumentação. A criança pode estar chorando ali, é porque ela é... eu ia falar... Deixa eu botar um filtro aqui. Eu não gosto de atender criança. É porque ela está com medo. Então ela vai fazer aquele escândalo por isso. Ou porque ela é uma criança muito ruim mesmo. Vai fazer aquele escândalo por isso, mas não dói. Dentina infectada, zona infectada, não dói nada. É insensível. Ok? Vocês concordam comigo? Ou eu falei besteira? Besteira eu não falei não, mas pode não concordar comigo, mas o que eu falei é embasado na literatura. Então, se alguém tiver alguma dúvida ou alguma restrição de fazer esse procedimento, deixe disso. Deixe dessa restrição, porque isso aí realmente vai dar certo. Não é em todo caso que a gente deixa. Numa cavidade média, minha gente, numa cavidade rasa, para que eu vou deixar a dentina, mesmo a contaminada, para que eu vou deixar? Tem chance nenhuma de chegar perto da polpa, nenhuma. Então eu tiro tudo.
certo? Tiro toda, tá amolecida, passei cureta, tá saindo ainda, eu tiro, certo? Vou tirar. Mas agora, quando há risco de exposição pulpar, aí eu não vou fazer. Eu vou deixar ali um pouquinho, lá onde há risco de exposição, eu não vou tirar a zona contaminada ou dentina contaminada de jeito nenhum, porque senão eu vou expor minha polpa. E se o paciente for da minha idade, que tem 35, já teria que ir direto para um tratamento endodôntico. Então vamos salvar os dentes e salvar o mundo das cáries. Opa, slogan da Colgate. Mas vamos fazer com todo cuidado do mundo, certo? Vamos tentar preservar o máximo possível o dente do paciente. O dente não é nosso, mas é do paciente, a gente tem que pensar que fazer o melhor para ele e não errar. Tudo que eu falei até agora, na verdade, quase nada do que eu falei é alternativo, é o certo, é o que a gente deve fazer, que é a melhor alternativa. Retira o que, Renan? Gente, retira o que? Não entendi. A cárie contaminada? Tudo certo até então. Eu acho que está tudo certo. Então, gente, se tiver alguma dúvida, momentos. Isso o que, Renan? Pelo amor de Deus. Você retira todos sempre, mesmo que haja risco de ter exposição, você retira a cárie total. É isso que eu estou entendendo? Porque se for, não faça não. Isso é melhor para o seu paciente deixar. Não sou eu que estou falando, é toda uma literatura, todo um peso aqui de pessoas que podem me embasar no que eu estou falando. Na verdade, eu me baseei nelas para falar isso aqui. Não fui eu que criei essa teoria, não. Não sou eu uma pessoa que criou uma teoria conspiratória, não. Eu estou baseado em evidência científica. Então a gente... Gente, não estou entendendo, Renan. Ai, Renan, então deixa. Manda o povo para a endodontia, se está feliz, vai assim. Mas todos os outros que estão aqui, em casos onde há risco de exposição pulpar, deixe a dentina contaminada, que vai ser melhor para o seu paciente, certo? Então era isso que a gente tinha para falar hoje. Mais uma vez, parabenizo todos os cirurgiões dentistas e estudantes, futuros cirurgiões dentistas, que daqui a algum tempo estarão comemorando essa data junto com a gente, que já é dentista, que essa é a 11ª vez que eu comemoro esse dia. Cada ano é mais especial. Esse ano foi a primeira vez que eu estou fazendo uma live. E é muito grato. Além de atendi hoje paciente, então comemorei meu dia atendendo e agora uma live bem legal, pelo menos eu achei bem legal. Então foi um dia bem espetacular para comemorar o dia do dentista. Estamos agora nos despedindo desse fundo aqui, que nessa clínica que eu trabalho, ela vai mudar de lugar. Então essa última live que eu faço aqui neste consultório, a próxima será em consultórios diferentes. E além disso, deixar agora uma noticiazinha, que também é uma das últimas. A última não, que ainda vou fazer live por aqui. Mas vai ter algumas lives que não vão ser mais em Recife, porque eu estou de mudança para Florianópolis no mês que vem. Então é um dos meus últimos dias aqui em Recife. Tem um mês ainda, na verdade. Então é só uma despedida também. Despedida do consultório, que eu trabalhei aqui muito tempo. Despedida desse ambiente, que a gente agora não vai ver mais nenhuma live deste ambiente aqui aparecendo. E estou começando o processo de despedida da minha cidade, que eu trabalho há 11 anos. Obrigado, Daniela. Então, boa noite, minha gente. Parabéns mais uma vez. Aproveitem a noite. Eulália, tu tá chorando de alegria que eu tô indo embora, né? Que eu te conheço. Então, boa noite para todo mundo e feliz nosso dia.